Mais Esperto que o Diabo, o livro mais lido no Brasil. É uma obra que vai para 100 anos de existência. Um livro longo. Às vezes dá uma preguiça de seguir adiante. Qual é a proposta? Você lê comigo. E aí a gente lê junto, comenta, discute, propõe exemplos, diversifica e continua a leitura. Assim vamos juntos até o final. Mais Esperto que o Diabo, leitura comentada. É isso que estamos fazendo. Valeu! Esse é mais um vídeo de leitura comentada da obra Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Quando eu rezo, diz Napoleon Hill, meu outro eu me ensinou a me concentrar nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. O que isso significa? Que na hora de rezar, eu tenho que, antes de mais nada, identificar onde eu quero chegar. Antes de mais nada. E para ter clareza de onde eu quero chegar, eu, por enquanto, tenho que deixar quieto o caminho a percorrer. Porque é primeiro onde eu quero chegar e depois o caminho a percorrer. Se eu estiver pensando onde eu quero chegar junto com o caminho a percorrer, pode ser que a facilidade do caminho me convença a chegar aonde não é bem o lugar onde eu queira chegar, entendeu? Então, primeiro eu defino onde eu quero chegar e depois eu vejo qual é o melhor caminho. Entende? Vamos imaginar o seguinte, você pega e começa a pensar assim, bom, eu quero entrar na universidade tal. Aí você já pega e junto com isso você já começa a pensar, mas deve ser difícil entrar na universidade tal, etc. É melhor eu dar uma baixada de bola e pegar uma universidade um tiquinho mais fácil de entrar, etc. Você vê que a dificuldade aparente presumida do caminho está levando você a definir um objetivo que não é exatamente aquele que você definiria se você tivesse esquecido do que é preciso para chegar lá. Então, o primeiro ponto é definir aonde eu quero chegar. Não estou sugerindo que objetos materiais devam ser adquiridos sem planos, né? O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Então, quer dizer, no final das contas, o que ele está dizendo é o seguinte, tem alguém fazendo, aqui são sempre duas pessoas, quem está fazendo a oração e o outro eu, certo? Isso é o que o autor está dizendo, né? Então, são sempre duas pessoas. E aí ele diz o seguinte, quem sabe das coisas é esse outro eu. Então, se você se meter a pensar o lugar onde quer chegar junto com as estratégias ou os meios para chegar lá, você não vai dar a chance do outro eu de jogar luz sobre o teu caminho, né? Diz primeiro onde você quer chegar e depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Eu me lembro de um técnico de natação americano que veio dar treinamento no Brasil e ele montou um time. Aliás, esse time era o time da Hebraica de São Paulo, que nunca tinha tido destaque na natação, e com esse técnico, o Richard, foi campeão brasileiro de clubes, né? Vencendo Pinheiros, Flamengo, Minas Tênis Clube, etc. Né? Ele montou um time do zero, assim, né? E esse técnico, ele fazia assim, ele dizia,
Ele chegava assim em fevereiro, começo da temporada, e ele falava assim: bom, nós vamos ter o Campeonato Paulista em junho. Qual é o tempo que você quer fazer na sua melhor prova? Então vamos imaginar, sei lá, que a prova fosse 100 metros peito, né? Aí você dizia: eu quero fazer tal tempo. Aí, se você dissesse para ele: mas para fazer tal tempo vai precisar disso, daquilo. Não, 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 não. Você me diz o tempo que você quer fazer. Só isso. Aí depois você deixa comigo, né? Porque de acordo com o que você quer alcançar, eu vou encontrar o caminho mais adequado. Então, no caso em questão, veja que interessante, o técnico, ele corresponde ao outro eu do Napoleão Hill. É mais ou menos assim, você me diz só onde você quer chegar. O resto você deixa comigo, que eu resolvo a parada. Beleza? Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente, quando em oração, confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Quer dizer, não seria mais inteligente deixar com o técnico, né, a sabedoria de ver o que é preciso para tirar você do lugar onde você está e levar você a desempenhar aquela prova de 100 metros peito naquele tempo, né? Então, diz só o que você quer. O resto, depois a gente se ajuda, né? Minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço, né? Quer dizer, não cabe a menor dúvida que quanto mais ousado for o tempo que você diz que quer fazer no meio do ano, né? Eu me lembro do Campeonato Paulista, né? Você pode botar assim: eu quero fazer um tempo tal, e esse tempo tal é mais rápido, né, que o recorde paulista daquela prova, né? Então, eu quero bater o recorde, né? Bom, tudo bem, mas está aí uma proposta ousada, né? Quanto mais ousada essa proposta, maior será o esforço necessário para esse atingimento, né? Então, no final das contas, toda a oração é isso. É você dizer aonde você quer chegar e permitir ao teu outro eu identificar as condições necessárias para esse sucesso, ok? Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau pelo medo. Aqui ele coloca alguma coisa fascinante para nós, né? Quer dizer, a oração, ela pressupõe ousadia de dizer o que você quer com clareza, né? E depois também a coragem de enfrentar os caminhos necessários para alcançar o que você quer. Então ele diz: eu não conheço oração nenhuma que possa funcionar se você tiver com o freio de mão puxado pelo medo, né? Pela covardia. O técnico chega e diz: e aí, o que você quer? Não, eu queria mesmo bater o recorde, mas como não vai dar certo, como eu não vou conseguir, então é melhor mais ou menos o mesmo tempo que eu faço agora, né? Aí, treinando ou não treinando, dá na mesma. É isso aí que dá para fazer, né? Não vamos, não sei nem para que a oração, né? Então, é muito interessante porque Napoleão Hill, ele estabelece uma relação íntima entre a oração e o propósito mesmo, né? Aquilo que você quer alcançar e o caminho necessário para alcançar, né? Eu estou dizendo isso porque a gente poderia pensar, digamos, em outro tipo de oração, né? A gente poderia pensar, por exemplo,
numa oração de gratidão, né? Numa oração de agradecimento pelas dádivas recebidas, né? Pelas graças recebidas. E, bom, naturalmente que você entende que poderíamos até agradecer ao nosso outro eu, né? Por nos ajudar de maneira tão cristalina e tão eficaz, né? Quando da nossa trajetória. Mas por enquanto não foi isso que ele falou, e como o que importa é o que ele fala e não o que eu acho, vamos esquecer isso, né? A oração é, em primeiro lugar, identificar aonde você quer chegar. E aí você deixa para quem sabe a tarefa de encontrar o procedimento, o processo, o melhor caminho, o instrumento adequado. Napoleão Hill fala de oração. Fala também de um novo meio de orar. Vem comigo. Você que gosta tanto de oração. Você que tem a humildade necessária para parar de vez em quando, interromper o cotidiano e colocar a tua vida em exame, né? Em reflexão, para saber para onde você quer ir, qual será o melhor meio para chegar lá. E é claro que Napoleão Hill está aplaudindo essa tua disposição, né? E é sobre isso que ele está conversando aqui. Vamos dar a palavra ao Napoleão, né? Ele diz: desde que me tornei íntimo de meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Bom, nós estamos falando desse outro eu, que no final é o tema central desse negócio, né? Esse outro eu não é o eu convencional da nossa consciência, né? Eu leio, eu estudo, eu como sushi, eu, né, tomo o avião e vou a Porto Alegre, eu vou fazer uma consulta no médico, eu compro uma máscara nova anti-Covid, eu ganhei um iPad novo, o meu gato atacou o teclado do meu iPad, né? Esse eu não é o outro eu. Esse outro eu é um eu que nós acessamos, digamos, em situação especial, né? Lembra que ele nos contou na derrocada da derrocada, quando parecia não ter mais saída, quando parecia não ter mais jeito, né? Aí teve a oportunidade de perceber que esse outro eu existe, né? E ele está dizendo que desde que ele se deu conta desse outro eu e passou a aceitá-lo normalmente na sua vida, a forma dele de orar mudou muito. Vamos ver por quê. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades, né? O cara, quando o calo aperta, aí ele apela, né? Quando o calo aperta. Quando o calo não aperta, vai se tocando, né? Com arrogância, com prepotência, achando que nada de mal pode acontecer, que a catástrofe do mundo é coisa dos outros, para os outros, que os outros é que são frouxos, isso, comigo não tem dessas coisas, né? Agora, na hora que a vaca de si mesmo vai pro brejo, você apela. Então, antigamente era assim, só orava em situações de profunda adversidade. Agora, eu rezo antes da dificuldade. Olha que ideia mais interessante. Eu rezo antes da dificuldade. Eu, por exemplo, não poderia aceitar, porque eu não consigo estar antes da dificuldade, porque eu estou o tempo todo em dificuldade. Quer dizer, né? Não dá nem para ter o refresco anterior, entendeu? Né? Quando eu vou olhar, já deu ruim, né? Então, não daria tempo, né? Mas ele não. Napoleão, ele reza antes da dificuldade, né? Quando possível. Olha que interessante.
Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos desse mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possuo. Quem sabe se não é isso um tipo particular de gratidão, né? Você reza para merecer aquilo que já é seu. Claro que para isso dar certo, é preciso que a pessoa tenha coisas boas, né? Que alguma coisa tenha dado certo. Senão fica um pouco sem razão de ser, né? Tem gente que não leva sorte, né? Tem gente que sofre demais, né? Então, você rezar para ser merecedor de tudo que a pessoa tem. O que a pessoa tem? Nada. Ela não tem família, ela não tem amores, ela não tem filhos, ela não tem quem a ame, ela não tem patrimônio, ela não tem trabalho. Professor, não existe gente assim. Nossa, pode abrir a porta da sua casa, vá para a esquerda ou vá para a direita, você encontrará em menos de 5 minutos gente assim, né? Esse é um problema. Então, ele diz, eu rezo para ser merecedor de tudo que já possuo. Bom, agora, eu poderia dizer o seguinte, né? Eu quis ser professor universitário e eu fui. Então tá aí alguma coisa boa da minha vida, né? E eu poderia rezar para ser merecedor da possibilidade de ser professor universitário, né? Eu também me tornei palestrante, né? E é uma coisa boa da minha vida. Então eu poderia rezar por ser merecedor de continuar sendo palestrante. Eu também escrevo meia dúzia de bobagens. Não tenho o sucesso do Napoleon Hill. Não tenho sucesso. Mas eu escrevo assim mesmo. E o mundo é tão generoso que encontrou gente que ainda publica as besteiras que eu escrevo. Então, eu devia rezar, né, orar, para continuar sendo merecedor desse benefício que o mundo me deu, né? Faz um tempo aí eu encasquetei de passar um tempo fora do Brasil. E não é que deu certo, quer dizer, claro que foi uma coisa tipo estudante, assim, pouco improvisada, poucos recursos, sem muito conforto. Eu comia todo dia no mesmo lugar. Eu tenho a impressão até que eles sentem a minha falta. Talvez eu seja ingênuo, mas eu tenho a impressão que eles sentem. Porque imagina, uma pessoa que nunca apareceu, de repente, ela almoça todos os dias. Só não ia domingo porque a padaria fechava. Senão eu iria também. E eu gostava muito, porque é barato. Eu conseguia pagar e não me desfalcava em nada, né? Era uma comida simples, honesta e barata. Então podia rezar para ser merecedor disso, né? Ser merecedor de ter alguém que me serve, que prepara a comida, de poder comer em condições econômicas favoráveis, possíveis. Eu deveria rezar pelas coisas que já são minhas, né? Foram coisas conquistadas, né? Aí também, nesse exílio, eu escrevi mais um livrinho sobre cooperar. O que é cooperar? O que cooperar quer dizer? Se você imaginar que a economia brasileira, ela é bastante, né, turbinada pelas cooperativas, né? Então, haverá de haver interesse pelo tema cooperar, né? E aí eu escrevi o livro.
Então deveria orar pelo mérito de continuar tendo essa possibilidade, né? Como você vê, tem um monte de coisa que a gente tem e que... Aí eu cismei de voltar para o Brasil e eu consegui. É bem verdade que a viagem foi um horror, porque eu vim lá na Econômica lá atrás e eu estava na penúltima fileira. Aí uma pessoa chegou para mim e falou, o senhor se incomoda de trocar de poltrona com o meu marido para ele viajar ao meu lado e ao lado da nossa filha? Eu falei, claro que não. Eu estou viajando sozinho, para mim tanto faz. E aí, o fulano estava na última. Eu estava na penúltima, né? E o fulano na última. Só que a última não reclinava, né? Tipo, Londres, São Paulo, 11 horas e tanto, sem 90 graus. Né? Aí eu peguei o Kindle para ler O Grande Essa de Queiroz. Eu me divirto, dou risada, isso despertou o interesse do comissário de bordo. O senhor, ele viu que eu cedi o meu lugar, e ele viu que eu estava desconfortável. Aí ele falou, se tivesse qualquer outro lugar eu lhe cedia, mas o avião está completamente lotado. Mas eu estou vendo que o senhor está se distraindo com a leitura. Eu falei, muito bom, estou me divertindo. Ele falou, que livro é? Eu falei, é um clássico da literatura portuguesa, Essa de Queiroz. Aí como ele viu que eu dava risada do crime do Padre Amaro, ele pediu para eu anotar num papelzinho o nome e perguntou se será que tinha em inglês, porque ele era inglês. Falei, claro, Essa de Queiroz está traduzido em tudo que é idioma, certamente tem em inglês. Aí lá foi ele, né? Aí eu poderia orar por agradecer, né? Não é nem agradecer, orar para ter o mérito de continuar podendo voltar, né? Não é óbvio, né? Não é evidente. Graças às palestras remotas, eu pude trabalhar 3 meses de Portugal sem voltar, né? E trabalhar mesmo. Nesses 3 meses, 90 dias, foram 69 palestras mesmo, né? Fora aulas e outras atividades, lives, etc. Preciso admitir que até muito pouco tempo atrás isso seria impensável. Então a gente pode orar, né, pelo mérito, né, para ter o mérito de continuar podendo ter as coisas que já são nossas. Orar para ter o mérito de continuar tendo as coisas que já são nossas, né? E é essa a sugestão de Napoleão Hill. Estamos falando de oração, e estamos falando de oração pelo mérito que temos por ter as coisas que já são nossas. E é interessante porque se tínhamos dito que a oração, num primeiro momento, era um projeto, portanto voltada para o futuro, agora a oração, ela implica uma constatação do que já é nosso. E é exatamente aqui que ela se converte num manifesto de gratidão. Nós então reclamávamos em vídeos anteriores essa gratidão, possibilidade da oração ser uma oração de gratidão. E aqui Napoleão nos responde, né? Gratidão chegou. Eu mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. E ele diz que ficou maravilhado quando, pela primeira vez, ele tentou oferecer uma oração de agradecimento por tudo que ele já possuía. E por que ele ficou maravilhado? Porque essa disposição para oferecer uma oração de agradecimento por tudo que ele já possuía
o obrigou a perceber tudo o que ele já possuía. Quando você vai agradecer por uma coisa, você é obrigado a admitir que você dispõe dessa coisa, que essa coisa é sua. Então, na hora que você se dispõe a agradecer por tudo que é seu, talvez você se surpreenda de perceber o tanto de coisa que você tem, né? O tanto de coisa que faz parte da sua vida, o tanto de coisa boa que você pôde conquistar ao longo da sua vida e que agora já é, digamos, já é coisa sua, né? Já é mundo incorporado à sua vida. Quando você se dá conta disso, você percebe quantas coisas são suas que antes você não podia perceber e, portanto, não podia apreciar. Aí Napoleão dá um exemplo, né? Eu descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada. Eu tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Então veja, ele, por exemplo, diz, né, um corpo maravilhoso, uma mente equilibrada, capacidade de imaginação, né, capacidade de ponderação. Tem tanta coisa que você acaba esquecendo que faz parte da tua vida, mas que, se você se obrigar a agradecer, você acaba tendo que se lembrar, né? Acaba tendo que se lembrar para agradecer. E você trazer para a consciência aquilo que faz bem, aquilo que é bom da sua vida, isso pode ser muito reconfortante, muito positivo. Então, no final das contas, existe esta possibilidade de estar o tempo inteiro refrescando a mente a respeito das coisas boas que nós já pudemos lograr ao longo da nossa vida. Napoleão Hill continua: pode ser útil para cada leitor deste livro fazer um inventário de seus ativos intangíveis. Tal inventário poderá nos fazer perceber que há ativos intangíveis de grande valor, mas também poderá nos fazer perceber que temos ativos intangíveis de nenhum valor, que não tem valor algum. Era isso. Até a próxima.